Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Sinapse. Eu sou Chayene Ramão e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre violência. Você já percebeu como a violência hoje em dia é banalizada? Às vezes a gente lê uma notícia, ouve uma notícia sobre homicídio, sobre roubo, sobre agressão e nem nos impacta mais. Por que está acontecendo essa banalização da violência? Para conversar com a gente sobre o tema, a gente tem aqui no estúdio a advogada e professora Priscila Placha Sá. Seja muito bem-vinda, Priscila. Boa tarde, obrigada. E a psicóloga e terapeuta Daniela Matheus. Obrigada, Daniela. Obrigada, boa tarde. Para a gente começar a conversa, é possível afirmar, Daniela, que hoje em dia a violência está maior que antigamente? Talvez a gente possa dizer que, como você colocou bem na sua introdução, ela está mais banalizada. Então, a gente está com um grau de tolerância à violência maior, porque violência sempre existiu, mas hoje em dia ela é muito cotidiana, ela é muito nas relações pessoais e a gente já olha, já lida com ela, convive com ela como se isso fosse uma coisa natural. O que causa essa banalização? Bom, tem várias questões, né? Tratando de violência, tem várias questões que a gente poderia considerar aí, tanto sociais, quanto culturais, quanto familiares, né? Tem algumas coisas que são quase que um jargão já a se dizer, né? A gente pode falar, por exemplo, da questão das brincadeiras, né? Dos jogos violentos, né? Esse acesso tão livre à internet, às redes, né? As pessoas estão... Os jogos, isso já existem muitas pesquisas, muitos estudos que falam sobre isso, né? Como os jogos realmente ajudam com que as crianças lidem com a violência de uma forma corriqueira, banal, né? Então isso é um aspecto da coisa, mas eu acho que se a gente falar socialmente, se a gente observar socialmente o que está acontecendo também, né? A forma como as pessoas se relacionam, a gente tem muita urgência nas nossas necessidades, a gente tem muita... a nossa demanda é sempre maior, 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 você precisa mais, você precisa melhor, né? Então, e muito voltado para o pessoal, muito pouca atenção ao outro, eu vejo, né? Então, isso acaba que você não tem um olhar para o outro, você não tem um olhar para o outro, você não tem um olhar para si, você está sempre numa constante busca do que mais, do que mais, do que mais. E para isso... você usa o que é mais rápido, né? O que é mais rápido, que é a imposição, que é o controle, que é o poder, né? Então, eu acho que, na verdade, isso traduzindo, que é uma impotência muito grande das pessoas, porque a gente está muito... a gente está muito solitário, na verdade, né? Eu acho que, assim, o meu trabalho é com clínica, basicamente, né? E as pessoas estão muito sozinhas, né? E quando a gente está sozinho, a gente se sente muito impotente. Uhum. E a pessoa, quando está impotente, ela precisa se potencializar, né? Então, eu acho que isso é uma das questões, né? Tem um outro aspecto que eu acho que é a questão da educação, né? Como que a gente tentou abolir, tanto na educação formal, que é nas escolas, quanto na educação familiar. Houve um movimento muito grande, né? A gente pode falar países como o Brasil que passaram por uma ditadura e aí quando caiu essa ditadura a gente tentou ir para o outro lado, né? A abolir o autoritarismo, né? Porque a gente sabe que isso é danoso também, né? Então a gente quis ir para o outro lado disso. E a gente teve uma perda aí das estruturas hierárquicas, da questão da autoridade, né? E isso está muito presente, é muito visível, muito tangível, né? Tanto na escola quanto na família, né? A inversão dos papéis, né? A criança que manda nos pais, né? É muito comum, você conversa com os pais, que horas o seu filho vai para a cama? Ele vai às 9. Não, mas o meu filho não vai, porque ele não quer, né? Eu sempre brinco com essa frase, porque assim, como assim ele não quer? Né? Tem uma criança de 3 anos e tem um pai e uma mãe dentro de casa, a criança de 3 anos, o querer dela tem que ser menor, tem que ser menos poderoso do que o pai e a mãe, né? Então, essa perda da questão hierárquica e da autoridade gera uma questão, uma dificuldade aí no crescimento dessa criança. E essa perda, né, da hierarquização e também a banalização da violência gera consequências drásticas na sociedade, né, Priscila? Veja, eu acho que
estamos rigorosamente, talvez, no tema mais nodoso das ciências humanas e sociais. Eu acho que, como ponderou muito bem a Daniela, rigorosamente, infelizmente, a violência é o que estrutura as nossas relações sociais. Se a gente tivesse que fazer um marco brasileiro, colonial, ele tem 500 anos. Né? Então, não sei, Daniela, o que você pensa, mas eu tenho um certo desconforto assim, com essa expressão, estamos cada vez e atualmente somos mais violentos. Como diz a Daniela, a gente tem uma percepção distinta da violência. Eu acho que talvez ela tenha ficado mais banalizada no sentido de que ela é mais comunicada de forma tosca e porque a gente também tem acesso a meios de comunicação massivos e que vocês, os jovens, sabem melhor do que eu, né? A imediatidade dessas comunicações que tenta, talvez, reforçar aquilo que a Daniela ponderou da imediatidade das necessidades através, sobretudo, de instrumentos de poder e de força. Eu acho que o problema brasileiro começa com a colonização. Né? A estrutura de violência pela qual Portugal e Espanha, sobretudo Espanha, se estabeleceram no Brasil, é um demonstrativo de que nós estruturamos essas relações familiares, sociais, violência educacionais, histórica, né? Claro, e também institucionais. As instituições também são violentas. E eu não estou nem falando da prisão. A escola é historicamente uma das instituições mais violentas. Nós temos vários textos para demonstrar isso. Mas o paradoxo que eu acho, Daniela, é que talvez esse fenômeno, que é um fenômeno atual da deshierarquização, ele também nubla o fato de que a deshierarquia também é uma forma que permite uma série de violências, né? Se a gente fosse lá no campo da psicanálise, a discussão da ausência de um lugar de exceção, que é o lugar de autoridade, de onde vem tudo, ela nubla o fato de que, mesmo numa sociedade hierárquica, as crianças e os adolescentes eram muito violentos. Então eu acho aí, Daniela, que o que é muito importante, que você reforçou e eu também queria destacar, talvez o nosso limite histórico e que demonstre que a cultura e a civilização foram muito frágeis para tentar estabelecer, é de que o outro é um limite para a minha ação. Eu não posso ter esse prazer imediato, desde que isso só seja passível de ser alcançado se eu conseguir violar o outro. A própria origem do termo violência, que é violare, eu posso violar o outro fisicamente, emocionalmente, moralmente. Né? Então eu acho que nós vivemos hoje processos também de palavras que são modernas, mas elas escondem, eu acho, uma questão que é estruturante. Acho que, infelizmente, sobretudo nas sociedades industriais, ocidentais, pós-modernas, a violência é ainda alguma coisa que é mediadora das relações sociais. Essa expressão, né, mediadora das relações sociais, é de uma criminóloga muito importante que trabalha com isso, que é a Vera Batista. E ela vai trabalhar, né? Nós matamos os índios, escravizamos os negros, tínhamos o que a gente chama de direito penal doméstico, que é espancar o escravo, a mulher, os filhos. Então isso é uma reprodução. Hoje talvez a gente só tenha novos formatos. Os jogos eletrônicos de hoje talvez tenham substituído as arenas de guerra que a gente tinha, os espetáculos, né, romanos, onde você ia lá para ver as pessoas sendo mortas, ou por outras, ou por animais. Priscila, acho que você está colocando tão bem. Eu quero acrescentar uma coisa na sua lista das violações ali, que também é a violação financeira, né? Que tem a ver até com o que você colocou tão bem, que a gente olha para isso não como uma naturalidade, mas como algo que é pertinente à nossa cultura, pertinente à nossa sociedade, e não vê que isso é violento, né? Quando você estava falando de violar o espaço do outro, eu estava pensando aqui que esses dias eu tive numa situação, fui levar meus filhos para cortar o cabelo e eu conheço essa pessoa. E aí, quando nós estávamos lá, o cabeleireiro estava cortando o cabelo do meu filho, chega uma senhora extremamente distinta, muito bem vestida, você vê que ela é de uma classe social bastante confortável, né? E ela chega com uma pessoa negra, né?
que está quase se escondendo atrás dela porque não tem coragem de chegar, e ela está trazendo essa pessoa para o cabeleireiro olhar, né? E aí, ela, tadinha da moça, estava querendo sair correndo dali, né? E ele ainda não teve a percepção no momento de ter um certo cuidado com ela. Ele olha para ela e fala assim, tô vendo ali uma parte ali que você já não tem cabelo crescendo, você deve ter tentado um alisamento que não deu certo, fez uma lesão ali na tua cabeça, né? E aí, quando eles saem, ele fez um comentário e eu digo assim, eu falo, meu Deus, você podia ter, porque eu conheço o cabelo, eu falo, puxa, você podia ter ajudado a moça, né? Porque ela já estava quase... Não, mas ela é uma pessoa assim, essa família tem uma consideração com ela, eles estão trazendo ela aqui porque a filha dessa família vai casar. E essa moça criou a filha, e agora essa filha está casando, mas eles têm tanta consideração por ela que eles fazem questão que ela esteja no casamento. Aí eu estou pensando, uma pessoa que trabalha... Só que ela tem que estar com o cabelo bem arrumadinho. Ela tem que estar com o cabelo bem arrumadinho e em 20 anos ela provavelmente não teve um ganho financeiro suficiente, uma possibilidade de trabalho suficiente para que ela pudesse voltar a estudar, para que ela pudesse entrar num salão de cabeleireiro e conversar com o cabeleireiro e dizer o que ela gostaria de fazer no cabelo dela, né? Então são tantas formas, eu citei esse exemplo porque para mim são tantas formas de violência juntos, né? Tem a questão racial, tem a questão financeira, tem a questão social. Daniela, vou te interromper só um minutinho. Sobre as formas de violência, a gente está falando de violência como uma coisa tão geral, mas no segundo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente sobre formas de violência. O programa Sinapse volta rapidinho, não sai daí. De volta com o programa Sinapse. O tema de hoje é violência. Estamos discutindo aqui a banalização da violência. No estúdio, para conversar com a gente sobre o tema, a Priscila Placha Sá, que é advogada e professora, e a Daniela Matheus, psicóloga e terapeuta familiar. Priscila, é muito comum hoje em dia a violência em relacionamentos conjugais, seja namorados, casais de namorados, de marido e mulher. Por que isso hoje em dia pra gente é tão comum e tão banal? Nesse ponto da violência, dos chamados crimes passionais, a discussão da legítima defesa da honra, enfim, eu diria que esse tema é tão antigo quanto atual, né? De novo, ele parece mais banalizado porque ele tem mais visibilidade. Nós temos os grupos de pressão femininos, especialmente a partir da década de 70, quando também tem uma questão de classe, né? A partir do momento em que as questões de gênero vêm para a academia e que mulheres brancas intelectuais começam a discutir, esse é um problema. Mas quantas mulheres negras escravas não foram mortas, né, por estarem grávidas dos seus senhores? A chamada rodas dos esposos, onde elas colocavam os seus filhos para ser doados. Então, esse é um problema também estrutural. A questão é, o sistema de justiça, ele se estrutura a partir também dessas premissas. O sistema de justiça é um sistema que está socialmente inserido como qualquer outro. O sistema de saúde, o sistema educacional. Então, o sistema de justiça reproduz aquilo que a sociedade na qual ele está inserido também tem. A gente comentava um pouco no intervalo, né? Quem define rigorosamente o final dessa história é o júri. E o júri é formado por pessoas da comunidade, que em tese julgam um igual absolvendo ou condenando. Claro, tem várias questões jurídicas, mas absolver alguém pela tese de legítima defesa da honra, que seria o nome técnico para o chamado crime passional ou mesmo homicídio privilegiado, é alguma coisa que não está só nas mãos do judiciário. Não que ele não tenha responsabilidade. E aí advogados, juízes, promotores, delegados. Obviamente o judiciário não é só a figura do magistrado. Então a percepção de que isso é um ato violento, ela é tão antiga quanto atual. O que a gente tem, aspas, de novidade, Chayene? Pornografia de vingança, sexting, né, o WhatsApp, os grupos que veiculam fotos, né, e que depois se transformam em instrumentos de vingança, o Facebook. Então, esse crime passional, cujo ato real mais evidente é um homicídio, né, ele tem outras formas de se estruturar. Até a década de 90, você tinha autores de direito penal admitindo que o estupro praticado pelo marido não era crime, era exercício regular do direito. Imagine. Porque a mulher tinha que se submeter ao dever conjugal de conjunção carnal e de fidelidade.
rigorosamente, isso é muito novo. Década de 90 é ontem. Então, acho que a percepção de que ele acontece, eu acho que, de novo, eu voltaria naquela tecla, Shane, o aspecto comunicacional. Mas eu acho que, rigorosamente, ele sempre existiu. E, claro, também tem uma revitimização e violência que o sistema pratica. Uma mulher chega para contar numa delegacia que ela foi vítima de um estupro, talvez as primeiras perguntas que ela ouça: o que você estava fazendo essa hora na rua? Ou por que você estava com essa saia tão curta? E eu, particularmente, já vi testemunhos de mulheres que chegaram na delegacia e não tiveram coragem de contar, justamente porque é um espaço masculino. Claro. Então... E às vezes protagonizado por mulheres que se comportam assim. Então eu diria que também é muito fácil nós estabelecermos que o homem em si é violento, o que também é uma outra forma de violência, A gente estrutura e diz assim: o homem é um agressor nato. Eu também estou exercendo uma violência, Então, de fato, insisto, a gente está num tema aí bastante nodoso. E no âmbito da comunicação, Daniela, há um tempo atrás, por exemplo, bullying era uma palavra que quase não se ouvia ou não se ouvia. A violência contra a criança, que pode ser cometida inclusive de criança para criança ou de adolescente para adolescente, ela se tornou mais conhecida graças à comunicação? Ou tem algum outro fator social que fez com que o bullying, por exemplo, caísse na mídia e hoje, a gente tem essa preocupação que nós temos com ele? Eu acho que realmente sempre existiu, A gente tem histórias de pessoas muito, muito mais velhas, e histórias relatadas, assim, quando a gente lê Machado de Assis, tem histórias, de bullying, Então, o bullying sempre existiu, ele só tem um nome novo, E eu acho que ele está tão em voga agora e está sendo tão amplamente discutido realmente porque, na onda de outros direitos que estão sendo discutidos, Quer dizer, essa questão da violência conjugal também, da violência nas relações, a gente tem discutido, felizmente, a gente tem discutido o direito de cada um, Qual é o direito que eu tenho de me defender? Qual é o direito que eu tenho de sair com a saia curta e nem por isso estar exposta a ser estuprada ou ser violada, Então, eu acho que é uma coisa que essa discussão sobre bullying tem a ver com a discussão no geral de qual é o direito, até onde vai, o meu direito de fazer. Agora, tem uma questão que eu acho que também, falei um pouquinho sobre a questão da individualização, da nossa sociedade hoje em dia, e eu acho que, assim, na escola, foi feito um estudo onde eles mostraram que a forma mais eficiente de se proteger as crianças do bullying é fazer com que... mas a situação onde essa criança é mais protegida é quando os colegas não aceitam o abuso que está sendo feito. Daniela, falando sobre a violência nas escolas, sobre o bullying, a nossa equipe de reportagem fez uma matéria que fala justamente sobre isso, uma escola que desenvolveu um projeto contra o bullying. Veja só. Sabe aquela típica cena de filme em que muitos alunos brigam e humilham o mais fraco? Pois é, essa não é só uma cena típica da sétima arte, mas também é a realidade de muitas crianças e adolescentes. Essas agressões feitas de forma intencional, verbais ou físicas, são caracterizadas pelo termo bullying. Esse tipo de abuso afeta 1 em cada 3 crianças, com idade entre 13 e 15 anos. A maioria dos casos acontece na hora do intervalo. Segundo o professor Clóvis Amorim, o segredo está em ações de longa duração para a conscientização dos danos que o bullying pode causar. O principal desafio é que o bullying acontece na ausência do olhar dos adultos. Ele geralmente ocorre quando ninguém está vendo. Então, como é que você pode vigiar uma coisa que ninguém vê? Então, por isso, parece que o mais adequado é criar uma cultura da paz, projetos pedagógicos de cooperação, de colaboração, estimular a convivência para superar racismo, homofobia, preconceito contra obesos ou qualquer diferença que o indivíduo possa ter. Um exemplo de ação contra o bullying foi de uma escola municipal, que fez durante todo o ano a conscientização junto a alunos e a comunidade. Amanda Dolato explica como percebeu a necessidade do projeto. A gente percebeu que na sala de aula muitas crianças estavam ofendendo uma outra e nem eles percebiam que era uma ofensa. Então a gente
a prefeitura lançou um projeto sobre o bullying nas escolas e, junto com o setor pedagógico, nós conversamos e decidimos então fazer o dia da vacinação. E esse dia foi um evento muito legal aqui na escola, as crianças aprenderam bastante e a gente já viu a importância de continuar esse projeto. E Daniela, como reconhecer, no caso do bullying, o limite entre a violência e a brincadeira? E como os pais podem reconhecer, por exemplo, quando um filho está sofrendo bullying na escola ou quando um jovem está cometendo um bullying contra uma outra pessoa? Isso às vezes acontece dentro da própria casa, né? A gente leva para fora o que a gente tem dentro, né? Então, assim, a gente vai se comportar fora como a gente se comporta dentro, né? E eu acho que tem uma questão interessante até, que eu acho que é a questão da ironia, como a nossa sociedade é tão irônica, né? E também isso pode ser uma forma de violência, porque é uma forma de desqualificar o outro, muitas vezes. Então, quando eu estou falando da ironia, é uma coisa que eu sempre converso quando eu vou na escola, conversar sobre as questões lá dos meus filhos e tal. É uma coisa que está sempre presente, porque os professores são irônicos com as crianças, eles são sarcásticos, né? Assim como os pais são sarcásticos com os filhos e vice-versa, né? Então, o limite disso é muito difícil de reconhecer, mas eu acho que, como a Priscila colocou muito bem, a questão, o limite é quando você está violando o outro, né? Então, a gente pode ser assim, a gente pode dizer que uma forma de violar o outro moralmente, né, que é quando você desqualifica o outro, né? Você está fazendo coisas, dizendo coisas ou tendo atitudes que estão desqualificando o outro, seja pela sua aparência, seja pela sua opinião, pela sua forma de falar. E isso acontece com tanta frequência o tempo inteiro, né? É porque você pega uma característica que você acha que é negativa, a partir de construções sociais que são violentas, e é a partir dessa característica, né, seja ela física, seja porque uma menina tem um determinado comportamento, né, um menino, um corte de cabelo, um tipo de roupa, uma condição, e aquilo você hiperboliza e daí aquilo se torna violento. É interessante como a gente tem muita facilidade de fazer, aspas, ironia e piada com o outro e tão pouco de si mesmo. Então, acho que esse é o ponto no qual você, para se satisfazer, você precisa usar o outro como objeto. Ele não é um sujeito que vai partilhar de um momento feliz, de uma boa risada, enfim, né? Então, ao passo que a gente pode dizer que o ódio também é constitutivo do ser humano, eu também preciso odiar para me constituir, eu não posso deixar que esse ódio seja a busca constante do meu prazer e que ele nuble o meu amor. E volto naquilo que você ponderou, que eu acho que rigorosamente é muito forte nessa temática, Daniela, que é o fato de que a pessoa, pela sua impotência, pela sua solidão, ela quer ser poderosa e uma maneira de ser poderosa, porque ela está com esses flancos abertos, né? Ela passa a querer ser mais que o outro. E como talvez ela se sinta tão pouco, coisa que nenhum ser humano é, ela passa a tentar diminuir o outro para ela ser minimamente maior. Nesse caso, Priscila, o autoritarismo e o ciúme são formas de violência ou podem levar à violência? Não, são formas de violência, com certeza. E que estruturam relações, né? Tanto o autoritarismo, eu diria assim, todo ismo, por isso tem muitas críticas, né, do marxismo, do feminismo, etc. Todo ismo ele tende a ser uma violência, porque ele é uma coisa hiperbólica, né? A crítica em relação à palavra homossexualismo e homossexualidade é uma maneira de que você tem uma hipérbole sempre, né? Mas tudo que leva à fobia, então homofobia, é uma forma de violência, ainda que não seja através de um ato real, né? Os dados que a gente comentou em relação ao homicídio de mulheres, enfim, o Paraná tem dados extremamente impactantes. Piraquara é a terceira cidade no Brasil que mata mais mulheres. Isso é uma coisa trágica, né? Então, não precisa ser o ato real. Essa simbologia que estrutura a relação social, eu acho que ela também pode ser violenta e replicadora, né, de violência. E isso é bem interessante mesmo da gente perceber que violência não é só o ato real, como você bem colocou, tem muito mais por trás disso, né? Eu queria acrescentar também no que você estava falando, que você colocou muito bem. Eu achei que quando você falou de tratar o outro como objeto,
né? Uma expressão que a gente não colocou muito, acho que a gente não chegou a falar aqui ainda, é a questão da relação de abuso, relação abusiva, né? Que a relação abusiva, ela é uma forma de violência, né? E quando você tem uma relação de abuso, né? Você tá colocando o outro, está desqualificando o outro como sujeito e colocando ele na posição de objeto. Porque você usa o outro, seja no bullying para você poder tirar sarro, para você fazer sucesso com seus colegas, ou seja para você manter a propriedade, né, sobre aquela pessoa, sobre aquela relação, manter o poder naquela relação, né? E quando você falou de autoritarismo e de ciúme, né? Então entra aí também, quando você fala do ciúme, entra uma outra questão, que é a questão do amor, né? Que você colocou bem, que a gente é passível do ser humano. Nós precisamos do amor e do ódio. Nós somos pessoas nós somos seres que têm esses opostos, né? Isso faz parte da nossa humanidade, né? Mas, então, quando a gente coloca também o viés do amor nas relações pessoais, a gente tem uma confusão aí, porque a gente acha que amar, quem ama pode controlar. E pode ter, pode possuir. E para possuir, você se permite usar do controle e da violência, né? Então, essa sensação, só queria fechar dizendo o seguinte, a sensação de querer ter é natural do ser humano. A gente pode querer para si. Se você tem um namorado, você quer a atenção dele, você quer que ele só fique com você, isso é natural, você querer, mas você não pode, por isso, exercer o controle sobre o outro, porque isso não é natural, isso não pode. A gente está falando de formas de violência, da banalização, né, da violência, como a gente está tão frio para questões de violência, mesmo com essa massificação da mídia, né, sobre temas violentos. Mas e se você convive com uma pessoa violenta? E se você reconhece que o outro é violento? Ou pior, se você se reconhece como uma pessoa violenta, o que fazer? Esse é o tema do terceiro e último bloco. O Sinapse volta já já. Sinapse de volta com o tema violência, banalização da violência. A gente está conversando aqui no estúdio sobre tipos de violência, por que a gente vê uma notícia que fale, né, de agressão, de roubo, de assalto, de homicídio, para a gente é tão comum. Para falar desse tema aqui no estúdio, nós temos a Priscila Plachassá, que é advogada e professora, e a Daniela Matheus, que é psicóloga e terapeuta familiar. Daniela, como identificar quando uma pessoa do meu lado, no meu convívio, está sendo violenta? Qual que é o limite entre o cansaço, o estresse, uma pessoa ansiosa, né? Porque às vezes a gente tem um comportamento, né, num momento de tensão ali, mais violento. Mas quando que esse comportamento passa a ser um problema? Acho que essa resposta fica bem clara para quem está sofrendo, para quem é o objeto da agressividade do outro, né? Quando você fala de estresse, de ansiedade e tal, todos nós temos momentos mais ou menos estressantes ou ansiosos na vida, né? Mas eu acho que tem uma questão que eu gostaria de colocar, que acho que a Priscila vai concordar comigo, que é assim, não é tão relevante a questão de ser transtorno, de ser até esse ponto é normal, entre aspas, né? Ou a partir desse ponto já não é mais. Se a pessoa está sendo agressiva ao ponto de violar, como a Priscila colocou antes, algum dos direitos do outro, a sua integridade física, moral, patrimonial, é violência, né? Ainda que seja feito uma vez só, é violência, né? Então, eu acho que é importante a gente perceber em si quais são, que situações te permitem ser mais violento, em que momentos você fica mais agressivo e começar a prestar atenção em si mesmo, porque quando você começa a prestar atenção em você, você também vai perceber, você vai ficar mais sensível a como o outro te trata, né? Mas uma relação de violência, de controle, de abuso, é violência sempre, né? Ela tem vários padrões, ela tem vários níveis, mas sim é violência. E a gente precisa prestar atenção para ter uma relação mais mediada pela comunicação, pelo pedido,
né? Pela comunicação das nossas necessidades, né? Para dizer o que fica bom e o que não fica bom para você. Base do respeito, né? A base do respeito, exatamente. E identifico que eu estou sendo uma pessoa muito violenta ou que uma pessoa lá da minha casa, meu amigo, meu namorado, está sendo violento. Existe um tratamento para isso, psicologicamente falando agora? Existe, entre aspas, né, se é que a gente pode chamar assim, uma cura para a violência? Sim, sim, com certeza. Porque a base disso seria você discriminar realmente, né? Em que situações, o que acontece, que normalmente quando a gente começa a fazer um trabalho terapeuticamente falando, se você está com um psicólogo ou participando de algum grupo de apoio, seja para mulheres que são vítimas de violência, seja com, muitas vezes, grupos de Al-Anon, né, que são pessoas que trabalham, que são familiares de pessoas que têm, que são vítimas de têm alcoolismo, né, porque é muito comum, né, a violência em relações familiares onde existe um alcoólatra, né, porque a bebida facilita esse caminho, né, para a violência. Como as drogas, né? Como as drogas também, né? Então, assim, quando a gente fala terapeuticamente falando, o que você quer ajudar o paciente a fazer é exatamente isso, é discriminar o que fragiliza, né? O que gera essa impotência nas pessoas que elas acabam exercendo essa violência sobre o outro como uma forma de se potencializar, de se sentir melhor, né? Porque a gente agride o outro. Eu tenho uma frase que eu brinco com os meus filhos e brinco com os pacientes, né? Que é assim, as pessoas precisam ser mais felizes, né? Se as pessoas forem mais felizes, elas vão violar o outro menos, elas vão agredir menos, né? Então, terapeuticamente falando, você vai fazer um trabalho de ajudar. Isso pode ser feito dentro da família também, num outro nível, lógico, né? Mas assim, na família mesmo, de cada um prestar atenção e dizer, não, assim não. Mas por que você não pede primeiro, né? Talvez entre pais, entre os irmãos, isso é uma coisa que é importante ser feito, né? É importante a gente trazer para si essa responsabilidade de perceber o que nos torna pessoas mais agressivas e mais violentas. E no caso, quando extrapola, né, se uma pessoa não consegue receber esse feedback, esse comentário, esse pedido de limite que o outro está dando, dizendo, peraí, você está gritando demais, você está... né, a mãe que percebe que não consegue, sei lá, controlar um filho. Claro, existem daí grupos de apoio para isso, existem... né, se você não tem condições de procurar um psicólogo, existem nas universidades, existem centros acadêmicos, né, de psicologia, onde você pode, grupos de estudo. Então, mas é importante, eu acho que é muito bacana esse programa, porque as pessoas precisam se conscientizar de que isso não é uma forma construtiva de se relacionar. Isso tem danos para a gente, para as crianças e para nós todos, nos relacionando, dano para as relações e danos pessoais que vão durar a vida inteira. Então, a gente precisa realmente prestar atenção e tentar mudar o padrão, porque não é saudável. E para esse programa, a gente preparou, entre aspas, sobre violência contra minorias. Veja só. A violência de que são vítimas as minorias, sejam elas étnicas, religiosas, nacionais ou sexuais, toma diversas formas. E nós devemos identificá-las e coibi-las, para que o direito à não discriminação não seja só uma garantia formal. Entre as diferentes formas que a violência pode assumir, destaca-se o discurso de ódio, forma de agressão às minorias que passa muitas vezes desapercebida, porque não envolve um ataque evidente à integridade da vítima. Tais discursos exercem forte influência na opinião dos brasileiros, o que coloca mais obstáculos à luta das minorias pela afirmação dos seus direitos no país. Tem um problema em um comportamento violento, ou vejo que estou chegando num comportamento agressivo. O que eu posso fazer quando a pessoa identifica isso nela mesma? Existe uma forma de relaxar, de se tranquilizar, vou tirar férias? Não, eu quero te dizer que a tua pergunta já é 50% da questão. Né? Porque se você identifica que isso é um problema, que você tem porque a gente sempre justifica a violência, né? A gente fica agressivo. Meu filho está com uma questão em casa hoje que está com uma dor não sei aonde, e aí ele está irritado. Aí ele está sendo, né? Está falando grosso com todo mundo em casa. Mas é porque eu estou com dor.
Tá, então vai dar uma volta no quarteirão, porque a dor, o problema é teu. Nós não temos que aturar a tua agressividade porque você está com dor, né? Então, assim, isso que você falou é muito importante. Então, primeiro, isso realmente é 50% da questão, né? É eu perceber que se eu estou tendo esse comportamento, não é porque o outro está me provocando, não é porque... Não, é porque... São questões minhas. São questões minhas. Quando o outro provoca, ele toca na minha impotência, na minha fragilidade, e isso, quem é responsável por isso sou eu. É aquela história sou eu que vou buscar. Estou descontando o que eu estou sofrendo na outra pessoa. Exatamente. Então, assim, esse é o primeiro passo, você saber que não, isso não é ok, não é aceitável, não é saudável e você precisa de ajuda, né? Então, talvez você possa ter ajuda numa conversa com amigos, perceber como é que o outro te percebe, pedir para alguém dar um toque para você. Olha, às vezes, se você tivesse, né, sei lá, num casal, por exemplo, né, se eu começar a me alterar, pega na minha mão, ou, né, entre os pais, né, se eu começar, os pais podem combinar coisas assim, né, se eu começar a perder a paciência, aqui você entra, né, para eu sair, respirar um pouquinho, voltar depois, né, depois a gente conversa sobre isso, né, então você pode combinar formas de você se segurar, de você ter um autocontrole, né, e se isso fica muito difícil, você realmente precisa de ajuda, né, seja num grupo de apoio. Pode ser, não precisa ser necessariamente um terapeuta, né? Mas um psicólogo com certeza vai poder ajudar, né? E para encerrar o programa de hoje, Priscila, uma dica penal, aí no caso, né, legal, se a gente pode chamar assim, para um caso de violência, né, agressão, enfim, ou até violência moral mesmo, né? O que fazer nesses casos? Eu acho que a última coisa é procurar o direito penal, né? Eu acho que essa aposta nas instituições que não percebem individualidades, e o direito penal ele opera, né, desse modo, é um recurso fadado ao insucesso. Então eu apostaria, né, nessas estruturas fora do direito penal, que a gente pode chamar genericamente, como eu comentei há pouco, né, Chayane, dos mediadores seguros, e que se rigorosamente a questão desembocar no direito penal, se perceber a impotência dele, sobretudo para dar uma resposta à vítima, aos familiares dessa vítima, né? Então, quando a gente aposta no direito penal, e é muito comum, né? Uma mãe teve o filho que foi morto numa determinada circunstância, termina o júri, o sujeito é condenado, o juiz aplica a pena e ela diz: eu estou insatisfeita. É claro, porque ela não conseguiu mediar a dor. Então, nós temos que achar formas alternativas para mediar o nosso luto, a nossa dor, as violências das quais somos protagonistas enquanto vítimas ou enquanto autores. E eu diria que a aposta no direito penal é não apostar nele, paradoxalmente. Que complexo, muito complexo. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no Sinapse. Obrigada, Chayane. Espero obrigada, que Daniela. nos encontramos em outros debates sobre violência. Obrigada. Obrigada também, Daniela. Obrigada a você. O programa Sinapse fica por aqui. Até o próximo. Fui!